como tubulações de petróleo. Você sabe que aqui vem de um centro de produção, né? Aqui vem de outro, e entendo esse 200 como 200 litros por segundo, uma vazão. Então, vem para esse nó 200, vem para esse 25, sai daqui, né, 175, e entra aqui 150. E eu quero saber as variáveis desconhecidas. Talvez até tenha mais de uma solução, afinal de contas, nós vimos que existem sistemas que têm infinitas soluções, outros que têm única solução e outros que nem têm solução. Não é difícil se lembrar de alguns que têm infinitas soluções, por exemplo, x mais y igual a 10 e 2x mais 2y igual a 20, né? Na verdade, essa equação é igual à equação de cima. E desde que você faça y igual a 10 menos x, qualquer x que você escolha, qualquer xy que você escolha que obedeça essa regra, é a solução. Então, 5 e 5 é a solução, 0 e 10 é a solução, tem infinitas soluções. Agora, existem sistemas que são impossíveis. Por exemplo, x mais y igual a 10, esse seria o ridículo do impossível, está na cara, né? E x mais y igual a 9, né? Não tem como ele ser igual a 9 igual a 10 ao mesmo tempo. Então, esse é um sistema impossível, esse é um sistema possível e indeterminado. E o possível e determinado é aquele que aparentemente é mais comum, que tem uma única solução. Então, vamos ver do que se trata esse sistema aqui. Eu vou começar pelo, não vou chamar de nó 1 esse aqui, eu vou chamar de nó A, porque 1 confunde com esse ramo aqui, 1, tá? Então, o ponto eu chamo de nó, como se eu amarrasse uma linha, né? E o duto eu vou chamar de ramo, ou de duto, simplesmente. Vamos fazer análise para o nó A. Então, nó A. Eu tenho que entra 200 e sai x1 mais x3. Então, a soma do que entra é igual à soma do que sai. Eu vou escrever isso aqui de uma maneira mais próxima de uma matriz. Então, x1 mais 0x2 mais x3 igual a 200. Sublinhar. Mudar de cor para facilitar a minha vida, agora eu vou fazer o nó 2. No nó 2 entra 25, entra x1, soma do que entra é igual à soma do que sai. Né? Bastante lógico, não é nenhuma regra nova que a gente aprendeu. Agora eu vou colocar em notação matricial x1 menos... Se eu passar o x1 para lá, vai ficar menos x1 mais x2 igual ao 25 que fica do lado de cá. Isso aqui foi para o nó B. Agora vamos ao nó C. O nó C é esse daqui. A soma do que entra é igual à soma do que sai. Entra x2 mais x4. E sai 175 mais x6. Se a gente for fazendo com calma, não é nem difícil. O problema é começar a ficar afobado, né? E aí as coisas começam a complicar. De novo, em notação matricial, eu vou passar agora o x6 para o lado de cá, que me parece mais fácil. Então, x2 mais x4 menos x6 igual a 175. Deixa um sublinhadinho aqui. Agora o nó, tem esse nó aqui ainda, ó, para depois pegar aquele nó lá em cima. x5 mais x6 igual a 200. Então esse é o nó D.
x5 mais x6 igual a 200. Já está na notação matricial. E agora, por falta de cor, vou pegar essa colorida aqui. x3 mais 150, que é o nó E, igual a x4 mais x5. Notação matricial, colocar tudo para o lado de cá, vai ficar menos x3 mais x4 mais x5 igual a 150. Só o sublinhar, aí você já pergunta. Sim. Tem alguma diferença caso eu pegue, por exemplo, o x5 primeiro antes do x4? Aqui nessa soma? É, quando a gente está analisando. Nenhuma. Tá? Aqui é só questão de mania, por enquanto. Tá? E agora eu vou explicar o porquê que eu sempre tento colocar na ordem, tá? Mas não tem nenhuma diferença. Então, eu vou fazer agora, ó. Vou começar com essa verde, vou colocar a mesma cor. Então, 1, x1, 0, x2, 1, x3, eu tenho até o x6. Então, x3, x4, x5, x6. Não tem, aparentemente, ali, eu não estou vendo nenhum x7, não tem. Tá? Então, do x1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer a linha 2, só o que está na frente do x, por enquanto. Deixa eu ver se é a mesma cor. É. Então, aqui é menos 1, 1, 0, 0, 0 e 0. Agora, o vermelho, 0 para x1, 1 para x2, 0 para x3, 1 para x4, menos 1 para x6. Tem x7 aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá. Vamos ver se a gente fez certo. 1. x6 é aqui, né? Aqui é o x5. Então, 1 para x2, 1 para x4, menos 1 para x6 e 0 para x5. Agora tem esse preto aqui, vou dar um zoom menos, que é x4 mais x6 igual a x5 mais x6 igual a 200. x5 mais x6, o resto é 0. Eu posso pegar daqui também, seria o correto. Agora minha canetinha colorida, menos x3 mais x4 mais x5. x6 é 0, x1 e x2 é 0. Isso aqui é uma matriz que vai multiplicar x1, x2, né? Aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5, x6. E que vai ser igual aos números que estão ali do lado, que a gente já vai colocar. Que vai ser igual a esse 200, o 25, o 175, o preto, eu não me lembro quanto que deu, 200, e o Galaxy aqui, 150. Finalmente eu posso ainda dar uma conferida, né? Pegar esse cara aqui, ó, e só pelas matrizes eu posso dar uma conferida. Por exemplo, aqui, ó, no nó A, eu tenho que o que sai é x1 e x3, beleza, o que sai é x1 e x3.
bateu. E o que entra, o termo que existe, né, que entra, está do lado de cá. Então, eu posso encarar essa matriz, né, como o lado de cá, todo o lado de cá, né? Essa multiplicação aqui representa o que sai. E essa matriz independente aqui vai representar o que entra. A gente talvez já pegue alguns furos aí. Sempre é bom conferir. Então sai 1 vezes x1 mais 1 vezes x3. Eu não vou precisar fazer essa multiplicação, porque eu sei que esse é vezes x1, x2, x3, x4, x5, x6. Inclusive é bom vocês perceberem que essa matriz, ela tem 5 colunas, 5 linhas e 6 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que eu tenho mais incógnitas do que equações. Essa outra matriz aqui tem 6 por 1. Será que é possível multiplicar? Claro que é. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, né? E a matriz resultado vai ficar 5 por 1, que é o caso dessa daqui, ó. 5 por 1. Uma 5 por 1, só uma 5 por 1 pode ser igual a uma 5 por 1. Vamos à linha 2. Então, na linha 2, né, ou linha B, que seja essa daqui, está dizendo que entra 25, tá ok, e sai x2 menos x1, né? Porque eu posso dizer que o x1 vem para cá, ou vai menos x1 para lá, é a mesma coisa. Então, x2 menos x1, tá ok, deu certo. Já nesse vermelho, sai 175 e entra x2 mais x4 menos x6. Vamos ver se a gente tem na linha vermelha x2 mais x4 menos x6. x2 mais x4 menos x6. Isso nós temos. Entra e sai 175. Aqui está esquisito. Deveria ter um menos, porque... meus amigos, só que agora aqui, ó, essa linha nós fizemos ao contrário. Aqui está entrando... Também dá certo se multiplicar os dois lados por menos 1, tá? Então, essa linha em vermelho não ficou o que sai igual ao que entra. Ficou o que entra igual ao que sai, que é a mesma coisa. Ela continua certa. Então, eu não posso dizer que toda essa matriz aqui, vezes o x, é o que sai. Pode ser o que sai e o que entra. O que importa é que a quantidade que entra seja igual à que sai. Aqui tudo bem, essa aqui era o que saía, essa é o que saía, só que aqui foi o que entrava. Mas a soma do que entra tem que ser igual à soma do que sai, e está certo. Então essa está certo, está certo, está certo. Vamos fazer a preta, que está aqui. Agora, o que está entrando nesse nó? x5 e x6, e é o que está aqui, x5 e x6. O que está saindo? 200, fechou? E a galáxica, o que está saindo? Está saindo x4, x5 e x3 negativo. Está saindo x4, x5 e x3 negativo. E está entrando 150, está certa também. Então, nós conferimos aqui essas matrizes, poderíamos ter montado direto, para quem é bem corajoso, eu não sou. Eu gosto de fazer o sistema e depois conferir a matriz. E agora o desafio é resolver esse sistema. Mas que não me parece tão desafiador assim também, porque a gente já tem bastante zeros. Eu vou iniciar resolvendo zerando esse aqui. Então vamos copiar. Eu vou copiar para o Excel aqui e não vou resolver no Excel. Eu vou resolver na mão. Bom, vamos resolver na mão aqui porque na prova vocês vão acabar resolvendo na mão, então é bom que assim eu faço.
1, 0, 1, 0, 0, 0. 3, 6. Eu não vou conseguir aplicar o Jordan, só o Gauss aqui, porque não é uma matriz quadrada. Agora, como a gente já tem um pouco mais de prática, eu vou dizer que a linha 2 é igual a linha 2 mais a linha 1. Tá? Então, se eu somo essa linha com aquela, aqui vai dar 0. Essa linha com aquela, aqui vai dar 1. Essa linha com aquela, aqui vai dar 1. Essa linha, agora vai dar tudo 0, né? 0, 0 e 0. Sim, sendo bem caprichoso, a gente poderia sempre colocar cada linha numa cor, que ia facilitar aos nossos olhos. Então, soma a 2 com a 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Agora aqui também soma a 2 com a 1, que vai ficar 225. Troquei a verde com a vermelha, agora só para ajudar. 0, 1, 0, 1, 0, menos 1 e 175. Essa aqui que vai se repetir. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 200 e a supercor galáxica, 0, menos 1, 1, opa, mais um 0 aqui, menos 1, 1, 1, 0 e 150. Ó, aqui já ficou bem bom, ó, ficou tudo 0. Então, primeiro objetivo da nossa missão concluído. Quero zerar esse aqui. Próximo objetivo da nossa missão é zerar esse daqui. Agora eu vou fazer a linha 3 menos a linha 2, né? Não vou usar outra linha para não correr o risco de que esse número volte a ser um número que não seja 0. Vamos lá. Primeira linha vai ficar 1, 0, 1, 0, 0, 0, 200. A segunda linha não vai mudar. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 225, né? Lembre-se que era 225 porque nós dissemos que a linha 1 era a linha 1 mais a linha 2, né? Somou esses dois, deu 225. A linha 3, que agora é a linha 3 mais a linha 2, vai ficar 0, linha 3 menos a linha 2. 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 175 menos 225. Como eu sou um sujeito preguiçoso, eu vou usar a calculadora para não errar. 175 menos 225 vai dar menos 50. Eu fiz sempre essa menos essa, conferindo de novo. 0, menos 1, 1, 0, menos 1 e menos 50. As outras copia. Olha, estamos zerando bonitaço isso aqui. Então, zeramos essa daqui, zeramos essa daqui.
Essa aqui já está zerada, tá? Que eu queria zerar. Mas essa aqui eu quero zerar também. Na verdade, eu queria depois zerar até essa daqui. Eu vou trocar essa linha por essa linha aqui. Porque essa aqui já está zerada. Isso aí acho que vai ser bastante bom. Então, vou apagar essas duas linhas. Na verdade, essa linha preta eu já devia ter jogado ela antes aqui para baixo. Porque ela já tinha toda a cara de estar de acordo com o que a última linha deveria estar. Então, 0, 0, 0, 0, 1 e 1. Né? Seria perfeito se aqui fosse 0 também, mas como a matriz não é quadrada, não tem como. 200. Agora a linha galáctica, 0, 0, menos 1, 1, 1, 0, 150. Bom, zeramos esse, agora falta zerar esse dali. E esse aqui nós vamos zerar dizendo que essa linha 4 é igual a linha 4 menos a linha 3. Né? Logicamente, não vou fazer contas com as de cima para não voltar a ter um número aqui. Só um pouquinho de paciência que a coisa vai. Enquanto isso, alguma pergunta? Linha 4, bom, menos a linha 3, 0, 0. Agora menos 1, menos 1, 0. 1, menos 1, 0. 1, mais 1, 150, 200. Percebam que essa última linha aqui, ela não agrega nada, ela é igual ao penúltimo. Agora eu tenho que ver aqui o que o pessoal colocou. Sim? Uma coisinha. Ali na linha roxa não é 225 ao invés de 125? Sim, o Yaya acabou de avisar. É isso aí mesmo. Obrigado por ter falado linha roxa, que daí eu me localizei. 225. Obrigado a todos, Beatriz, Yaya e Estela, que me avisaram. Tá? Tudo para baixo. Né? Então, essa última linha, ela é desnecessária. Ela é repetida. Eu vou apagá-la. Alguma conta a mais que eu possa fazer aqui para cancelar algo e sem voltar que eu zere? Bom, se eu zerar esse elemento, fazendo conta dessa linha com essa, aqui volta a ter elemento, então não é lucro. Se eu fizer conta dessa com essa, aqui volta a ter alguma coisa e lá também. Se eu fizer conta dessa com essa, aqui volta. Não vejo lucro nenhum. Então eu só faço a parte de Gauss e não a parte de Jordan até aqui. Não vi lucro nenhum em tentar diminuir um pouco mais. Só lembrando que essa aqui, né, é vezes x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Bom, agora a gente vai ter que começar a trabalhar. Eu tenho aqui x5 mais x6 igual a 200. Nessa de cima, eu tenho x3, x4 e x6. Bom, eu vou isolar o x6, sempre isolo, né, a tática que eu estou usando, isolar sempre as de maior grau. Você pode escolher as de menor ou não precisa seguir regra alguma.
Eu prefiro isolar assim, eu vou isolar o que der aqui e sempre as de maior, 200 menos x5. Essa é a primeira regra que eu tirei. Daí, lá da penúltima linha agora, eu tenho que menos x3 mais x4 menos x6 igual a menos 50. Como o x6 eu já escolhi, aqui eu acabei escolhendo o x5 para ser variável livre, né? E eu falei o contrário, que eu ia deixar o x6. Então vamos fazer o contrário aqui. x5 igual a 200 menos o x6. Tá? Eu já optei aqui como x6 sendo variável livre. Então esse x6 eu já posso jogar ele para lá, que ele é uma variável livre. Né? Eu consegui um sisteminha aqui, menos x3 mais x4 igual a menos 50 mais x6. Mas talvez eu precise de mais do que uma variável livre nesse meu sistema. Talvez ele tenha duas, talvez ele tenha três, né? Para um sistema não ter variáveis livres, ele é possível e determinado. Esse certamente, né? Esse com certeza já não é. Bom, para um sistema ser possível e determinado, o número de equações é igual ao de incógnitas. Quantas equações nós temos aqui? Equações úteis. 1, 2, 3, 4. Nós tínhamos 5, mas uma delas é repetida. Então nós temos 4 equações. 4 equações. E quantas incógnitas? 6. 6 incógnitas. Quantas incógnitas nós temos a mais do que equações? 2. Então nós temos 2 variáveis livres aqui. Tá? As variáveis livres, elas sempre são iguais à quantidade de incógnitas que você tem a mais do que as equações úteis. Bom, uma eu já escolhi. Uma vai ser x6, uma variável livre. E agora eu vou escolher aqui x4 para ser a outra variável livre. Então, x3 é igual a, se eu passar esse para lá, x3 é igual a x4 menos x6 mais 50. Não deveria nem ter passado o x6 para o lado de lá. Vou apagar essa linha, que ela é desnecessária. Vou escrever de novo essa linha, mais pertinho. Passo o x3 para lá. x3 vai ser igual a x4 menos x6 mais 50. O x6 já era variável livre. Agora nós temos o x6 como variável livre e o x4. Agora não dá para ficar mais colocando variável livre na nossa solução. Vamos para a linha de cima, que diz que x2 mais x3 igual a 225. x2, não é x ao quadrado, x2 mais x3 igual a 225. x3, né, aqui parecia que não ia ter solução, mas x3 está aqui embaixo. Então, x2 mais x4 menos x6 mais 50 igual a 225. E eu consigo deixar x2 em função das variáveis livres. Ufa, né? Parecia que não ia dar. Aqui vai ficar igual a menos x4 mais x6, né? 225 menos 50, tem cara de 175. Vamos fazer essa conta para não fazer nada errado.
225 menos 50. Está aqui, está em cima já, 225 menos 50, 175. Bom, mas chegamos aonde dava para chegar com duas variáveis livres. Então, as variáveis livres, vou anotar aqui no cantinho, variáveis livres são x4 e x6. Eu preciso determinar o resto, né? Que são x1, x2, x3, x5. x5 já foi determinado aqui. x3 já foi determinado aqui. x2 já foi determinado. Falta o x1. Mas tem mais uma linha ainda para ser analisada, que é essa aqui. x1 mais x3 igual a 200. x1 mais x3 igual a 200. x1 é igual a 200 menos x3. Só que x3 não é variável livre, mas ela está definida aqui. Então, x1 é igual a 200 menos x4 mais x6, né? Troca o sinal de todas, menos 50. Troca o sinal de todos por conta desse menos. Então, menos x4 mais x6 menos 50. x1 igual a 100, bom, vou colocar aqui, ó, menos x4 mais x6 mais 150. Às vezes eu não vejo o chat aqui, ainda bem que vocês se ajudam aí também, acabam com isso me ajudando. Agora vamos às soluções, né? As soluções são essas 1, 2, 3, 4, essas 4 equações, mas que nós temos que escrever de maneira mais formal. Tá? Então, a solução, né, ela é igual a... Eu vou colocar x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Né? x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Tomamos como livre x4 e x6. Tá? Então, x4 vai ser igual a R e x6 vai ser igual a T. A melhor maneira de fazer isso é ainda um pouquinho diferente. Faz assim, R, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Estou fazendo só para o x4 e o resto eu nem vou colocar 0, vou deixar ainda como indeterminado, só fiz para o x4. Agora eu vou fazer para o x6, né? Então, mais t. Estou chamando, então, o x4 de R e o x6 de t. 1. Posso colocar 0 aqui para o x6 e 0 aqui para o x4, porque x4 é igual a 1 vezes R mais t vezes 0. O x6 é igual a 0 vezes R mais 1 vezes t. É uma forma complicada ou uma forma matricial de dar a solução. Mais um vetor constante, que para esses dois é 0. Mas para x1 o vetor constante é 150. Para x2 o vetor constante é 175. Para x3 o vetor constante é 50. Para x5 o vetor constante é 200. E o restante? Bom, vamos ao x1, que está em verdinho aqui. x1 é menos x4, só lembrando que x4 é R. x1 é menos x4. Vou colocar aqui em cima, porque daí fica mais fácil de ver que esse é o x4 e esse aqui é o x6, só para lembrar.
Menos x4 mais x6 mais 150. Mais x6 mais 150. x2 em roxo é menos x4 mais x6 mais 175. x3 em vermelho é x4 positivo menos x6 mais 50. x4 é o próprio R, né? Mais t vezes 0 mais 0. x5, que está em preto, é menos x6 mais 200. Menos x6, né? 0x4 menos x6 mais 200. E x6 igual a x6, né? Que é 0x4 mais x6 mais 0. É dessa forma que nós representamos o conjunto solução de um sistema possível indeterminado aqui com duas variáveis livres, né? É muito comum colocar R e T, né, para essas duas variáveis, e não chamar de x4 e x5, de forma que você evidencie isso dessa maneira, né? Aqui você consegue perceber que é esse elemento, né, que é o quarto elemento, que é o x4, e é o sexto elemento, t, que é o x6. Não é tão difícil, mas eu tenho bastantes soluções. Inclusive, eu poderia colocar uma restrição aqui. R e T não poderiam ser negativos, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu colocar R e T negativos, eu estou, talvez, fazendo algo que não possa ser feito, que é mudar o sentido do fluxo. Então, vamos colocar isso aqui no Excel e vamos determinar alguns valores para R e para T que sejam possíveis. Eu já devo até ter feito isso. Eu tenho até depois eu vou compartilhar com vocês essa solução, tá? Mas vamos fazer desde o início. Menos 1, menos 1, 1, 1 e 0. Aqui na frente a gente vai colocar o R, tá? Assim como aqui, a gente vai colocar o T. 1, menos 1, 0. 1, menos 1, 0. Não tem 0 nenhum. 1, menos 1, 0, menos 1 e 1. Então, aqui falhou alguma coisa. Menos 1, 1, 0 e 0. E aqui é aquela independente. 150, 175, 50, 0, 200 e 0. Vou colocar valores aqui para R e colocar 1 e 1. Agora eu vou descobrir x1, x2, x3, né? Como? Eu vou fazer este cara daqui. Vou fixar ele colocando o cifrão vezes todos esses aqui, ó. Ele já fez. Colocar um 5 aqui só para aparecer outros números, né? Agora, logo em seguida, eu vou colocar igual a este cara aqui, um cifrão, vezes todos esses aqui. Vou colocar aqui um 4, para ver que algo foi feito. E aqui simplesmente igual
a todos esses aqui. Por fim, eu somo todos eles. Então, igual a soma, ou um mais o outro, é a mesma coisa. Esses todos são fluxos possíveis, né? Mas eu poderia, de repente, escolher uma situação, uma solução, né? Uma solução um pouco mais absurda. Olha aqui, ó, que um dos fluxos deu negativo. Uma boa pergunta aqui seria: quais que são os valores que R e T, uma pergunta de engenharia agora, né? Que R e T podem variar de forma que eu não tenha nenhum fluxo negativo. Eu vou colocar aqui 50, vamos ver se vai ter alguma coisa negativa. Agora não. De certa forma eu equilibrei o valor desses dois e aqui ficou positivo. É claro que eu não vou colocar R e T negativos, né? Mesmo porque RT é x4 e x6. Eu não vou colocar x4 e x6 negativos, né? Bom, daí você vem aqui e você olha, por exemplo, para esse cara aqui, ó. O x6, né? O x6, ele necessariamente ele tem que ser menor do que 200. Menor ou igual a 200. Isso é uma condição já dessa equação aqui. x6 tem que ser menor do que 200. Agora, se x6 estiver nesse extremo do 200, você vai ter outro problema. Bom, mas o x4 também é livre, né? Então o x4 por enquanto só tem que ser maior do que 0. Se x4 é maior do que 0, para o x3 ser maior do que 0, vamos colocar aqui x4 menos 200, que é o extremo, mais 50. Para tudo isso aqui dar maior do que 0, aqui vai ficar menos 150, o x4 tem que ser maior do que 150. O problema é que aqui são duas variáveis, tá? Não é só uma variável, então não é tão simples, não seria uma questão assim justa de se pedir, né? Porque o x6, claramente, ele tem que ser menor do que 200. Só que se ele for até 200, o x4 claramente tem que ser maior do que 150. Contudo, se ele for até 100, o x4 precisa ser maior do que 50 só. À medida que esse x6 diminui, o x4 também... aqui é negativo, ó. Eu fiz uma coisa errada aqui, tem um menos, ó. De jeito nenhum isso aqui é possível. De jeito nenhum isso aqui é possível, ó. x3 igual a x4 negativo, né? Menos 200 mais 50. Eu vou reescrever isso aqui, de forma a gente encontrar um limite. Então, x2 tem que ser maior do que 0, então menos x4, que é variável, mais x6, mais 175, tem que ser maior ou igual a 0. x4, passei para lá, vai ter que ser menor ou igual a x6 mais 175. Quanto menor o x6, menor vai ser o x4. x4 vai ter que ser menor ou igual, eu vou colocar o valor limite aqui, né? 200 mais 175, 375.
Se esse for 200, aquele vai ter que ser menor do que 375 para dar certo. Então vamos colocar esses valores 200 e 375 aqui no Excel. Aliás, aqui era 375. E aqui eu consegui, ter um fluxo negativo, 2 fluxos zero. E o X1 deu problema. Vamos ver por que ele deu problema. Tem mais uma restrição ainda para ser obedecida. Aqui, para o X1 ser maior do que 4, menos X4 mais X6 mais 150 precisa ser maior ou igual a 0. O X6 menos o X4 precisa ser maior ou igual a 150. Mais uma restrição. O X6 menos o X4 precisa ser maior do que 150. Vamos ver se isso é verdade. O X6 menos o X4 precisa ser maior do que 150. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, eu não posso ter 375 aqui. Eu vou ter que colocar aqui um 50, né, para dar 150. E mesmo assim parece que eu não fui feliz. O X6 menos o X4, de fato aqui deu positivo, mas aqui no X3 não deu certo, deu negativo. Vamos ver qual que é o problema do X3. Essa aqui a gente ainda não trabalhou, essa restrição. O X3 precisa ser maior do que 0. Então, cada uma dessas equações a gente tem que trabalhar. Então, X4 menos X6 mais 50 precisa ser maior ou igual a 0. Então, X4 menos X6 precisa ser maior do que menos 50. X4 menos X6 precisa ser maior do que menos 50. X4 menos X6. Aí também não dá. Vamos colocar 100 aqui. Não, 150. Agora nós atendemos ambas as restrições, né? E ficamos, inclusive ficamos com 2 aqui igual a 0. Mas, enfim, nós encontramos as restrições e tenho que ir colocando valores entre essas restrições aqui para que eu tenha apenas fluxos positivos. Eu não posso ter fluxos negativos. Para ficar menos assustador, tá? Isso foi algo que eu inventei a mais agora, essas restrições. Tudo termina aqui nessa solução. Agora, encontrar os intervalos de possíveis soluções foi algo que eu inventei agora de última hora. Até encontrar essa solução aqui, pessoal, como é que tá? Lavínia, Helena, Peterson. Tá tudo certo, professor, entendi. Legal, legal. Muito bem, vamos ver agora uma aplicação de matrizes na economia. Um assunto que eu achei bem legal. O sujeito, não quero estar fazendo uma fofoca, mas ele ganhou, se eu não me engano, ele
ganhou o Prêmio Nobel da Economia por isso. E não é nem tão difícil a matriz, né? Mas depois que a coisa está feita, é fácil, né? Vamos entender essa matriz desse cidadão. Sim? Desculpa te pedir isso só agora, mas tem como explicar um pouquinho melhor aquela questão das variáveis livres? Porque eu meio que me perdi ali. Claro que não. Isso deveria ter pedido desculpa se fosse só na hora da prova. Agora não precisa pedir. Tá? O que aconteceu aqui a que conclusão que nós chegamos aqui com esse Gauss, né? Nós chegamos à conclusão que nós temos 4 equações e 6 incógnitas. Para ele ser um sistema possível e determinado, ou seja, ter uma solução só, ele teria que ter 4 equações, o número de equações iguais ao de incógnitas, né? Ele tem 2 incógnitas a mais. Então, ele vai precisar fazer uso de 2 variáveis livres. Ficou fácil agora, né? Ou não sei. Sim. Esse sim foi tão baixinho, Amanda, eu não sei se eu tenho certeza dele. É que a minha dúvida não era nem essa questão. A minha dúvida é que ali onde ficou a variável livre do x6, sabe? Eu não consigo entender aquela parte. Você pode escolher qualquer uma, Amanda. Você tem que escolher 2. Tá? Eu que escolhi o 6. Eu poderia ter escolhido qualquer uma. Por exemplo, tá? A gente pode resolver isso aqui de outra maneira. Eu posso começar da primeira linha. Tá? Então, agora é um método totalmente... É a mesma coisa, mas por outra abordagem, né? Vamos dizer que eu escolha o x3 e o x4 agora, tá? Na minha cabeça é o x3 e o x4. Então, na primeira equação eu tenho x1 mais x3 igual a 200. Não vou escolher o x1 e o x2 para ser livre já de cara aqui, né? Então, se é o x3 e o x4, vai ser 200 menos x3. Está resolvido. Uma variável livre. Né? Mas é o x3 e o x4. Agora eu vou pegar a segunda. Né? Na segunda eu tenho que x2 mais x3, que é livre, igual a 225. Acho que vai ficar mais fácil ainda dessa maneira. x2 igual a 225 menos x3. Bom, já deixei em função da variável livre. Aqui embaixo, na vermelha, menos x3 mais x4 menos x6 igual a menos 50. x6 igual a menos x3 mais x4 mais 50. Bom, está em função de x3 e x4, então tá ok. A última vai ser x5 mais x6 igual a 200. Bom, não está em função de x3 e x4, né? Mas eu tenho aqui o x6 em função de x3 e x4. Então, eu vou fazer x5 igual a 200 menos o x6, que vai ser mais x3, menos x4, menos 50. Eu falei x4 e escrevi x5, tá, Amanda? Mas aqui é x4. 200 menos x6, então 200 mais x3 menos x4 menos 50. Então, eu defini, talvez fique mais fácil definir de cara 2 variáveis para serem livres, né? E daí você deixa tudo em função do x3 e x4. Desenrolou? Agora eu entendi. Aquela primeira dúvida, realmente, fui eu que entendi mal a tua pergunta, porque difícil é fazer isso aqui, né? Saber que faltam 2 é mais fácil de compreender. Sim. Bom, então agora vamos ao Nobel de Economia. Nem sei como pronuncia o nome desse cara, eu só sei que ele é russo.
e fez um modelo para economias abertas, né? Como é que a coisa como é que o destino é metido engraçadinho. Então, o cidadão, ele imaginou uma economia aberta, aqui é bastante simplificado, né? Um setor de manufatura, ou seja, indústria, agricultura, energia elétrica, água, né? Utilidades. Né? E aqui dentro, aqui estão os consumidores finais, né? Ou seja, que só compram, nós, né? Os consumidores. Por que os finais? Né? Porque a gente compra e, vamos supor que ali terminou a cadeia. Já uma fábrica de manufatura, ela, por exemplo, a Perdigão, ela usa recursos da agricultura. Ah, mas a WEG não. Bom, a WEG precisa alimentar os funcionários. Né? Usa energia elétrica e usa de outros setores de manufatura também. Ela compra produtos prontos. Né? De forma que você pode montar essa matriz aqui em cima. Ó. Para cada dólar que a fábrica vende, ela vai precisar de 50 centavos de dólar de uma outra indústria de manufatura, que ela comprou um produto pronto, de 20 centavos da agricultura e 10 de utilidades, energia, água. Né? É claro que essa soma aqui tem que dar menor do que $1, senão ela não tem lucro. Né? Isso para a manufatura. A agricultura, ela, para cada dólar que ela vende, ela precisou, engraçado, de 50 centavos da agricultura mesmo, né? De 10 centavos da manufatura e 30 de energia e água. E o setor de utilidades, ele precisa do setor de manufatura, ele precisa dele mesmo e precisa também da agricultura. Então, aqui eu tenho representado por uma matriz o quanto cada setor se interrelaciona com ele mesmo e com outros em forma de custo. O nome dessa matriz é o Leontief. Agora, essa mesma matriz que nós vimos há pouco, ela vai ser dividida em 3 partes, ó, coluna 1, coluna 2 e coluna 3, né? A mesma coluna 1, coluna 2 e coluna 3. De forma que tudo isso aqui representa o que é consumido pelo fator de manufatura, né? Isso está bem claro aqui, ó. Consumido pelo setor de manufatura, consumido pelo setor de agricultura e de utilidades. Tá? Agora, a quantidade produzida, ela não é igual à quantidade comprada, né, que os consumidores compraram. Por quê? Porque parte do que é produzido na cadeia fica na própria cadeia, não vai tudo ser vendido. Então o cara ganhou o prêmio Nobel nisso aqui, Nobel, né? Dizendo que a quantidade produzida menos o que fica na cadeia é igual à quantidade vendida. Agora, você pode representar isso de forma matricial, né? Você coloca um X vezes uma identidade aqui, e aí você vai ficar identidade menos esse C, né? Porque esse C, ele representa essas frações que ficam na própria cadeia. Né? Então, a quantidade produzida menos o que fica na própria cadeia é igual ao que está disponível para o mercado e que o mercado vai comprar. Vamos entender isso com números. Tá? Considere uma economia descrita nessa tabela 1, a mesma. Tá? Suponha que um setor aberto tem demanda de
7.900 dólares de produtos manufaturados, né? Tá aqui, ó. Isso é o que é demandado, né? Manufaturado. Tem 3.590 de produtos de agricultura e 1.975, até parece uma data, de água, energia. Né? Isso é demandado pela sociedade. Só que para produzir isso, eu gasto alguma coisa. Vocês lembrem-se da fórmula que era I menos C vezes X. Né? O I é a identidade, é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E a matriz C é 0,5, 0,10, ela está lá em cima. 0,10, 0,20, 0,5, 0,30, 0,10, não precisaria nem copiar, né? Mas agora, já que foi, vá. 1 menos 0,5 dá esse 0,5. 0 menos 0,1 dá esse menos 0,1. Então, essa matriz já está descontada, né? I menos C. Vezes X1, X2 e X3, que é o percentual que você vai gastar em cada um dos setores. Você resolve, né, e encontra os valores de X1, X2 e X3, de 27,5, 33 e 24. Né? Lembre-se que vírgula em inglês é unidade de milhar, né? Isso nos diz que esse sistema é inconsistente, porque deu tudo positivo, aqui é a solução, e que o teu sistema econômico, ele pode suprir a demanda, tá? Produzindo 27.500 de bens manufaturados. Veja que para você ter no mercado 7.900, você tem que produzir 27.500 para atender as próprias, né? Se você diminuir esse 27.500 daqueles 7.900, isso vai dar uns 20 mil, você produz uns 20 mil só para gerar ali dentro mesmo do sistema. Já dá para entender por que o cara ganhou o prêmio Nobel, né? Ele conseguiu calcular o quanto de giro você faz para produzir para o consumidor final. Você precisa produzir 33 mil de agricultura, né? Se o consumidor final só vai pegar 4 mil e precisa produzir 24 mil de utilidades, seu consumidor final só vai precisar de 2 mil. Então, isso entra naqueles, às vezes a gente acha um absurdo, tantos de empregos indiretos que tal empresa vai trazer, mas vejam que matematicamente essa coisa se confirma. Então, é possível estimar, sim, quantos empregos indiretos que determinada atividade vai trazer para uma determinada região. Às vezes, a pessoa ela não está nem de olho no benefício direto de uma empresa, mas sim no benefício indireto de toda a movimentação, né, que gera na cidade, na região, no país. Né? E movimentação também é salário das pessoas que vão trabalhar ali. Eu achei muito interessante passar isso aqui para vocês. Espero que tenham entendido. Aí, Maria, Giovana, Estela, João Vitor, Yaya, como é que foi o entendimento? Rian, a tua pergunta ela é válida, tá? Sempre vai dar certo, sim, sempre vai dar certo, mas eu não posso ter X negativos. Se eu tiver X negativos, quer dizer que eu não tenho capacidade de produzir. Se eu não tenho capacidade de produzir, ferrou, eu vou ter que importar. Tá? Então, achei fabuloso isso aí, esse tipo de matriz. Você conseguiu entender, Rian, o que eu falei?
Se esses x derem negativos, é porque o meu sistema não é capaz de produzir para atender minha demanda. Porque o meu sistema tem que produzir não só para o consumidor final, como para os consumidores do próprio sistema. Muito bem, legal. Então, meus caros, hoje nós aprendemos muito bem sistemas lineares possíveis e indeterminados, uma aplicação prática. Aprendemos mais uma aplicação prática em economia aqui de matrizes. Eu gosto muito, tá? Então estudem bem isso aqui, porque numa prova isso aqui vai ser bem bom. E até a próxima aula. Marcamos a nossa prova, já ficou marcada para daqui 15 dias, no primeiro dia. Tá? Não vamos adiar, para não haver incômodo, né? Então a nossa prova já ficou marcada para o dia 30, final do mês, nossa primeira prova de álgebra. Alguma dúvida? Se não, em caso contrário, um abração para todos e até amanhã. Professor, tenho uma dúvida, mas não é nada a ver com esse conteúdo. É para parar de gravar a dúvida ou posso continuar a gravar? Eu não acho que precisa, mas se o professor então quiser... vou parar de gravar. Não, você não precisa, eu vou parar. Eu achei que fosse pertinente.